fortalecido pela fé para combater o medo com coragem. Porque todos eles nos procuravam aterrorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Neemias 6:9. O medo pode ser uma prisão emocional, por isso o cristão deve enfrentá-lo com fé, oração e palavra de Deus. O texto ele está em Neemias 6, 10, 12, 13 e 14. O medo é uma das emoções mais primitivas do instinto humano. Porém, embora seja uma reação de autopreservação, pode tornar-se um problema de saúde mental e uma prisão espiritual quando fora de controle. Veremos como lidar com o medo à luz da palavra de Deus. Uma emoção humana. O medo é uma resposta a ameaças reais ou imaginárias, cujo papel é essencial para a sobrevivência humana, uma vez que serve como um alerta de ameaças e perigo. O medo leva nosso corpo a determinadas reações, como enfrentamento, fuga e paralisia. Embora seja comum a todos os seres humanos, o medo varia de intensidade, conforme as experiências pessoais, a cultura e o contexto em que estamos inseridos. Apesar da sua função protetora, o medo excessivo ou irracional pode limitar a vida, gerando ansiedade e fobia. Por outro lado, pode estimular a coragem e a superação quando controlado de maneira adequada. Então, todos nós temos medo. Você vê que o medo... Jesus teve medo da morte quando ele pediu que fosse passado aquele cálice, mas na mesma hora ele voltou e disse que seja feita a tua vontade, Pai. Neemias, ele teve medo dos seus inimigos, porque eles o estavam ameaçando a impedir de fazer aquilo que Deus tinha determinado para ele, que era a reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas antes da reconstrução dos muros de Jerusalém, Deus queria que houvesse uma reconstrução espiritual no povo judeu. Porque o povo estava disperso, estava destruído, tinha esquecido das benesses que o Senhor tinha feito para eles. Quando estamos numa situação caótica, muitas vezes esquecemos que Deus é que está no controle. Assim foi o povo de Israel. O Senhor tirou ele do cativeiro e a todo momento supriu todas as suas necessidades. Não lhe deixava faltar água no deserto, alimento, a sombra durante o dia, a claridade durante a noite, mas mesmo assim o povo reclamava. Então, quando Jerusalém estava destruído, que o Senhor levantou Neemias para restaurar, para reestruturar, para reconstruir, mas primeiro reconstruir os muros que estavam dentro de cada um judeu. Neemias, ele, quando recebeu a informação que a sua pátria, o sepulcro dos seus pais estava destruído, ele se entristeceu. E ele colocou nas mãos de Deus. E só foi durante 4 meses orando ao Senhor, até que o Senhor deu a resposta para ele. Sem palavras, tudo que ele precisava, o rei lhe concedeu. Porque a sua fisionomia mostrou para o rei como ele estava. E o rei perguntou o que estava acontecendo, porque ele tinha mudado pela tristeza. E aqui Neemias teve medo. Exemplos bíblicos. Deus criou o ser humano com sentimentos, emoções, e o medo não foge à regra. Sentir medo nos mantém alerta diante de situações de risco e pode ser vital para a sobrevivência quando associado à preservação. O primeiro sentimento do homem após a queda do Éden foi o medo. Porque quando Adão e Eva pecou, o que eles fizeram? Eles se esconderam da presença de Deus. Eles tiveram medo de se apresentar diante do Senhor, porque ele estava nus e fizeram roupa para si. Deus não deixou em oculto as situações que provocaram medo em seus servos. Abraão sentiu medo. Saul e seu exército sentiram medo. Os discípulos de Jesus sentiram medo. Pedro sentiu medo. Portanto, se nós sentimos amedrontados diante de qualquer situação, não devemos nos culpar nem nos achar fracos. O importante é saber como manter o medo sob controle para que não nos
não se torne excessivo e prejudicial. Todo momento da nossa vida temos medo, mas nós temos que colocar nas mãos do Senhor. Por isso a importância da leitura da palavra, da meditação, da busca, para que o Senhor esteja nos fortalecendo. Vamos sentir medo, mas tendo a certeza que o Senhor está no controle de tudo. O medo patológico. A sociedade atual avançou muito em várias áreas. O profeta Daniel predisse que em tempos futuros a ciência se multiplicaria, e já se multiplicou. E assim está acontecendo. O homem tem criado meio de transporte cada vez mais avançado, bem como revolucionando e expandindo a comunicação global, desenvolvendo tecnologia nunca imaginadas, aprimorando muitos recursos médicos e tantos outros avanços e descobertas. Entretanto, em termos de saúde mental e emocional, temos regredido a largos passos. E os casos de ansiedade, síndrome do pânico, tudo isso tem... O caso de burnout, depressão, não param de lotar os consultórios de psiquiatra e terapeuta. As pessoas têm muito medo de avião, medo de casar, medo de engordar, medo de não conseguir emprego e assim por diante. Até por pequenas, até medo de uma formiga, muita gente tem. São medo que está dentro de nós. O medo deixa de ser aceitável quando ultrapassa o limite da preservação e torna-se um fator paralisante. Nesse caso, deve-se procurar ajuda profissional. O medo pode aprisionar. O medo pode nos aprisionar. Porque muitas pessoas têm tanto medo que eles não saem de casa. No Éden, quando pecaram, os primeiros seres vivos sentiram medo. Deus, sem comunhão com Deus, o ser humano vive sob o poder do reino das trevas e, consequentemente, torna-se escravo do pecado. E livrar-se todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Quando experimentamos a salvação, o amor de Deus expulsa de nós o medo e nos oferece vida eterna. Por isso temos que estar em constante oração, na busca, na meditação da palavra, tirarmos o nosso momento para o devocional, para que possamos alimentar o nosso espírito. Isso não quer dizer que não vamos sentir medo, vamos. Mas vamos estar mais fortalecidos com o Senhor nos conduzindo. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Compartilhe os meus vídeos e se inscreva no meu canal.